Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, vamos ver aqui. Glória a Deus. Você Aleluia. vai saber onde que ele vive? 545. 545. 545.
direção em algo aqui, Glórias a ti, Senhor. nessa estrofe, quando fala aqui, Toda honra. e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, né? Sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus. Glória a Deus. Então há um preparo das nossas almas aqui, Amém. há um preparo. Verdade. E quando enfim chegar a hora, a pergunta que eu faço para cada um de nós sabemos se é essa hora? Hoje um carro foi tentar atravessar uma churrada, chegou a hora, irmãos. Foi 3, né, uma família, lamentavelmente, né? Mas foi palhoça, né? A churrada. A gente viu ali, mas a gente viu que eram os empresários, mas a palavra diz: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Aqui é um ponto muito forte, mas assim, eu estou certo com Jesus? Eu estou sendo fiel com Ele? Glórias a Deus. Eu estou preparado se a morte me chegar agora? Eu estou preparado? É uma pergunta que fica muito forte. Mas se nós estamos na posição, se nós estamos no direcionamento de Deus, estamos certo com Deus, terei vitória, irei a glória ao meu Jesus que vive está. Então, é o final da terra, tem que ser o início de uma morada eterna. Tudo que nós fizermos na terra, nós temos que ser exemplo. Nós temos que dar o amor, a alegria, estender as mãos aos nossos irmãos, né? Com amor, com satisfação de ajudar, né? Igual foi na última pregação. Nós, irmãos, Deus, eu estava orando e eu quero dizer algo muito especial para vocês. Deus está nos testando a todo momento. Aleluia. Deus está de olho em nós. Quero ver se você fala lá na igreja que você louva ao Senhor, que você é uma pessoa boa, mas quando realmente você precisar se doar, se você vai estar preparado para se doar. Então nós temos que entender isso, né? Então, é por isso que eu prezo, e eu, nesse ministério Pentecostal Fonte de Vida, quando Deus deu à igreja, né, o nome, que na visão, que foi o foguinho do Espírito Santo, a cascata que tem ali na comarca, que é a água da vida, a Bíblia que traz, é o pão da vida que traz a palavra e a Bíblia. Então, ali Deus tem um propósito, nós temos um comum acordo, nós temos a obrigação de estender as mãos para os nossos irmãos e amar de verdade, né? Amar. Então, eu quero agradecer aos irmãos, e eu quero dar aqui, fazer um breve, só um comentário, e eu quero agradecer ao nosso querido diácono Romualdo, o Mundinho também, né? O Romualdo que sempre esteve à frente aqui das regiões. E é algo interessante, irmãos. Teve um dia que estava pregando, daí o Romualdo e o Mundinho. Eu preguei para os dois. Irmãos, foi algo maravilhoso. O céu desceu. E a gente não tem que olhar para a quantidade, a gente tem que olhar para a qualidade, né? Lógico que quanto mais gente ganhar para Jesus, melhor. Mas nós queremos pessoas que venham ter o encontro com Deus em busca da salvação. Então, eu quero aqui agradecer por este ano, irmão. Muito obrigado, né? Eu como pastor da igreja, pastor de vocês, eu me sinto sim lisonjeado pelo esforço de cada um de vocês. Do irmão Carlos também, né? A gente sabe que os varões estavam derrapando, que teve uns momentos bem difíceis, mas na reta do final do ano as coisas se engrenaram. E o ano que vem, irmão Carlos, pode ter certeza, nós vamos ter um uniforme novo para os varões, nós vamos fazer algo maravilhoso. Já vou conversar com o pessoal tudo aqui, né, com o irmão Carlos, porque o irmão Carlos é nosso líder também dos varões, o irmão Romualdo aqui como frente dos Gideões, o irmão Dinho sempre dando a força. E eu quero agradecer aos irmãos. A igreja, o Ministério Pentecostal Fonte de Vida, está ganhando reforços, né? Deus mandou, nós pedimos, Deus mandou, né? Está aqui o nosso presbítero, o irmão Evair, que ele é presbítero, era para ser reconhecido na ceia, né? Até liguei pedindo perdão, porque acabamos passando e uma falha, não podemos falhar, mas na manhã eles serão apresentados agora como presbítero missionário da igreja também. Na ceia lá em Faxinal, teve um casal também que foi apresentado, um casal de pastores, né? Que agora fazem parte também do Ministério Fonte de Vida Faxinal. Eu fico assim, impactado, impressionado, que o que acontece lá, acontece aqui ao mesmo tempo. A mesma coisa, quando chega as batalhas aqui, chega lá. Quando Deus manda lá, manda aqui.
é algo assim sobrenatural, irmãos. Na mesma época, então, só glorificar o Senhor. E eu agradecer ao meu vice-presidente, o pastor Ney, que esse ano foi um ano de vitória para ele, um ano de lutas, de aprendizagem na área espiritual, porque ele viu tantas coisas boas, ao mesmo tempo com as dores que ele tem passado, ele também está passando, mas Deus deu para ele um netinho, Deus deu para ele tantas coisas boas, e fica aqui meu agradecimento. E a cada irmão que está aqui, e fica aqui o meu muito obrigado, e que o ano de 2026 nós possamos fazer muito mais novos projetos, evangelização e muito mais. Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. É uma grande honra estar mais um dia na presença de Deus, glorificando e adorando o nome dele, né? Amém. E dando início à palavra dele. E hoje é nosso irmão Mauro, o líder que vai estar trazendo a palavra. Eu quero agradecer pelo pastor Marcelo, pastor Ney, irmão Carlos, irmão Cláudio, irmão Valir pela presença. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Verdade. Eu queria estar lendo um Salmo 85. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Toda honra e toda glória, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. O irmão estava falando que ia dar uma oportunidade para cada um dos irmãos trazer uma palavra daí. A minha última, né? Minha última. Parabéns, cara. Glória a Deus. Salmo 85. Pastor, vai falar? Do 9 em diante. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Amém, meus irmãos? Essa palavra maravilhosa que quer dizer que Deus, se nós se posicionar cada dia mais na presença dele, ele nos guardará, nos dará a oportunidade de herdar o reino do céu, né? Que nós temos que buscar essa salvação, buscar um lugar para nós lá em cima, né? Não é de qualquer jeito que nós vamos receber, né? Tem que fazer por merecer. E aqui ele diz que ele abrirá o caminho para nós ir. Quer dizer que ele irá livrar nós do mal, das armadilhas, irá livrar nós da livramento a todo momento. E eu quero aproveitar o momento e pedir oração pela minha prima, que foi semana passada, mas não sei o dia que foi. Eu fiquei sabendo essa semana. Ela foi fritar uma coxinha de manhã cedo, o marido lá, e acabou batendo lá no vinagre, e o vinagre caiu no azeite, sabe? Espirrou, queimou toda a cara dela. Deu 92% de queimadura no rosto. No rosto e no peito dela, assim, queimou tudo. Ela estava, até ontem ela estava no hospital. Né? Eu não conversei mais com o irmão dela, para saber como é a questão. Mas graças a Deus só foi a queimadura mesmo, ela está se recuperando bem. Em nome de Jesus, eu creio que ela vai vitória. E também o pai do irmão Kerr. Está bem ruim, né? Um infarto fulminante deu nele. Está internado no hospital e para fazer transplante. Mas eu creio que Deus vai dar vitória, porque é o Deus do impossível. Nós estamos servindo. Mais alguém? Uma oportunidade agora no momento? Eu queria ver o pastor, os chamados, escolhidos, é o seguinte. Muitos são chamados, glória a Deus. Mas sabe por que pode ser escolhido? Porque muitos que são chamados, a primeira dificuldade sai fora. Deus escolhido não. Aí Deus chama, aí escolhe, e aquele que Deus escolhe, aquele vai entrar no deserto. Vai entrar na luta, vai entrar no sofrimento, mas no meio de tudo isso, vem a vitória, vem as bênçãos, então vem assim, ó. Deus está sempre contigo. Glórias a Deus. Porque isso foi o que Jesus fez na terra. Né? Quando Jesus andou, Jesus andava, era sofrimento.
procedimento, era batalha, era tudo assim, ó. Mas Jesus venceu. Então Deus nos colocou como escolhido. Né? Você pode ler, tem quantos tem na igreja? Mas os escolhidos são poucos. Aliás, os chamados são muitos, mas os escolhidos são poucos. E quando eu estava lá em Joinville, eu acho que, não sei que se o pastor Marcelo estava naquele dia, estava na inauguração, não sei se você estava lá, veio uma pregadora, aí chegou pessoa, eu nem vou falar o nome, já correram, subiram no altar, e eu fui lá atrás. Aí o pastor Câncio chamou 2 vezes, não, mas vem aqui no altar, vem no altar, pastor presbítero, vem aqui no altar, não, tá bom aqui. Aí a pregadora, não sei, eu não conheci, nunca tinha visto, ela chegou lá, começou a falar lá, assim, que é o presbítero meio, ela não sabia nem quem é. Estava nesse. Se levanta, por favor. Estava nesse. Estava. Deus escolheu a dedo. Aí todo mundo ficou assim, eu fiquei assim. Verdade. Então eu quero dizer assim, ó. Mas aí é que tem. Você, eu fui escolhido, você vão viver o bem vão? É ao contrário. Você vai viver na luta. Seu escolhido Mas é nessa luta. luta. Mas é uma luta que vem, mas é na alegria, porque Deus nunca te deixa na tristeza. Rapaz, É confirmação. batalha. Confirmação da palavra dele. É enfermidade. É enfermidade, de todo tipo de enfermidade vem as coisas assim do mundo, tudo vem. Aí que eu vejo que é, né, o escolhido. O escolhido vem para sofrer, não vem para viver no bem bom. Porque fosse assim todo mundo que ia ser escolhido. Mas é Deus que escolhe. Então cada um que está aqui é escolhido. Né? Então todos que estão aqui. Forte ser. Todos que estão aqui, ó, nós vamos passar por batalha, por luta. Mas Deus está conosco. Deus vai prolongar o dia na terra. E através desses escolhidos vão vir almas. A obra de Deus vai crescer. Por quê? Porque Deus escolheu a vez, que ele diz assim, ó, talvez aqui em poucos, mas às vezes não é o muito. É o pouco que vai fazer, vai dar o resultado. Muitas vezes quando eu digo para a guerra, uma vez escolheram só 300, quantos mil tinha? Escolheram só 300. Porque era aqueles que foram tomar água, né? Então tinha duas diferenças. Um tomar água de um jeito e outro de outro. Bem, aquele que era forte na guerra, sabia se cuidar. Ele saía, não ia de qualquer jeito lá e se debruçava sem água. Então tudo isso aí, ó. E nós temos que ser prudentes no que nós vamos fazer. O escolhido tem que olhar sempre. E tem que sempre olhar sempre, a coisa que mais aconteceu, me deu visão de águia, para que eu tenha que, possa ver lá na frente, para não cair no laço do passarinheiro e no laço do inimigo. Né? Porque se nós não vigiar, por isso que eu digo, visão de águia é vigilância, vigiar, porque não adianta eu orar, daqui a pouco lá na frente, lá o teu pé cai lá. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que orar, mas sempre com aquele pensamento lá na frente. Deus vai à frente de tudo, nunca deixa eu tropeçar no caminho. Essa é a glória a Deus. Não queria falar nada, mas Irmão, vai para poder a mesma palavra que Só uma. Eu estava pedindo para Deus uma palavra para amanhã. E Deus me deu agora, nesse exato momento, uma palavra aqui para amanhã. Tá, glória. Sobre o que está acontecendo aqui. Agora veja só, olha que interessante isso. Como é que Deus vai escolher se você não está, se foi chamado, você não está ali? Ele chamou e você não está. Como é que ele vai escolher? Não tem como Deus escolher se a pessoa está ausente. Vai ter mais confirmação. Se chamou, mas não quer? E tem assim, ó, e Deus sabe, por isso que Deus sabe, conhece o coração de cada um, por isso que Deus escolhe. Deus é forte. Abraão, Aleluia. por que Deus escolheu Abraão, mandou ele sair longe da parentela e sair por fora? Porque Deus conhecia o coração dele, sabia que ele ia dar resultado. Então ele não escolheu qualquer um. Ele escolheu ser o pai da fé, que eu disse, porque ele ia sacrificar o seu filho por amor a Deus, pela fé que ele tinha em Deus. Né? Então, para ver, aí foi onde Deus viu, não, esse aí eu sei que é onde o Magalu levou dele. E foi assim, essa passagem de Abraão, ela é muito forte. É muito forte. Glória a Deus. Aí, eu cumprimento os irmãos com a
Pai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Essa passagem de escolher é muito importante, profunda, grande, né? Fiquei admirado quando Deus escolhe os que parecem que são improváveis, né? É verdade. Quando Deus escolheu Davi, o próprio Samuel, que era uma bênção, sacerdote, ungido, visão, parece que tem uma visão assim ampla das coisas do Senhor, e tinha como sacerdote, o Senhor chamou ele para isso. Mas ele errou. Um dos pontos que a gente nota Samuel errando, a Bíblia vai dizer que os filhos dele eram um pouco também meio fora da casinha, mas quando ele foi ungir Davi, ele olhou para a estatura, né? Soldado bonito, tem 7 caboclos na frente, legal. O próprio pai meio que nem podia ter chamado, não. Chama o Davizinho também, bota ele ali na lista. Mas não, quem vai escolher um? Deixa lá, por favor. Não, o primeiro já o Samuel botou o olho, tá aí, ó, o cara grande, boa pinta, o Roma de sete soldado, é o rei. Mas o Senhor diz, Samuel, não atenta como atenta o homem, para a estatura, para o jeito de ser, de falar, desconhece o coração. Né? Então o trabalho de Deus é lindo, né? E às vezes a gente não tem essa visão. Uma vez foram lá em casa falar para meu pai, porque eu chamar pessoas para ser presbítero. Quem, irmão Valdir, né, como presbítero mais velho, o que o senhor acha aí? Dá uns nomes aí, para ser isso, para ser presbítero, outro para ser diácono. Olha, nós estamos querendo fulano, ciclano. Pai, você olha, escolha o irmão Daniel Sommer. Vai ser um homem de Deus. Todo mundo olhava o Samuel, não sabia falar, como até hoje não tem muita habilidade, simplesinho, pedreirinho, né? Tudo coinho, parece que queria nele. E o pai deu um palpite e todo mundo ficou meio assim. Hoje em dia está lá dirigindo igreja, dirigiu outra, é um homem obediente, é um pastor bonitinho, certinho, dirige a igreja como para dirigir, né? Não tem aquelas habilidades como a gente olha, que alguém parece que tem, né? Mas está lá, chamado por Deus. Está fazendo uma obra linda também lá junto com o irmão Toninho Ferretti, e ganhou na família do Toninho Ferretti para Jesus. Então, às vezes, esse detalhe de chamado, né? O Senhor chama, o Senhor é tremendo, o Senhor é perfeito no seu chamado. E eu só quero ler um versículo também, agradecer a Deus por chegar no fim do ano já, né? Embarquei na canoa já bem preparadinha. A fonte de vida já está com 7 anos. 7 anos e meio. 7 anos e meio, né? E eu louvo a Deus, porque já passou, né? Passa vento, a gente já sabe que já teve lugar com vento. E vento é uma coisa natural que Deus usa para os seus. Pode ser uma pessoa individual, pode ser um casal, pode ser uma família, pode ser um ministério, né? Pode ser uma cidade. Deus permite os seus ventos. Então, a gente já passou por alguns ventos e a gente sabe que muitas coisas, muita luta pode vir, mas eu louvo a Deus que Deus me permitiu estar aqui, né? E a gente quer somar, mas sabendo que lutas, dificuldades e problemas sempre vêm, mas nós no barco junto vamos remando. Parece que eu vejo os 12 discípulos, quando o Senhor chamou um meio inteligentinho, parece que cobrava imposto, o Levi, que é chamado Mateus, mas chamou um cascudinho do Pedro, falosãozinho, metidinho, e chamou o João, sempre querido, e botou os 11 ali, parece que tinha 70, mas 70 que o Senhor estava lá andando com o Senhor tem que ter 12 apóstolos, vem cá. Falei, vem, não passa para frente, passa para frente. Foi coisas tremendas também. Quem olhava murmurou, como escolheram Pedro, que era um murmurador, escolheram o outro, falando. E a gente nunca pode. E a gente também nunca pode também, às vezes, pensar em tudo que é para dar certo, porque escolheram também um que ia trair. Jesus chamou de amigo. Dos 12 apóstolos, tem um ali. O Senhor já tinha lá na frente um preparado, que depois Pedro vai olhar, aquele que foi chamado entre nós, mas desistiu, se jogou, se matou, se desistiu. Mas o Senhor preparou já mais um ali e tal, e sempre o Senhor tem alguns, talvez, que o Senhor chama, sabe que de repente vai ficar pelo caminho, mas o Senhor já tem um Josué da vida, já tem alguém ali, prontidão para... Porque o Senhor às vezes dá o livre-arbítrio de pessoas que o Senhor chama, escolhe, às vezes no caminho, pode ser que desistam, param, mas o Senhor sempre coloca alguém também. Mas às vezes, como Jonas, que o Senhor chamou, mesmo que o Jonas quis fugir, o Senhor diz, não vou deixar de fugir, quer fugir, pode ir. O Senhor foi lá e pegou o caquinho e botou ali, de caixa, trouxe e voltou de volta. Tem gente que o Senhor chamou e você, eu não vou mais. O Senhor deixou ir, vai. E
padece, sofre, dá por água, o Senhor põe outro no lugar dele. Mas alguns querem enganar o Senhor, não, vem aqui. Mas eu só quero ler essa parte aqui, que eu achei muito interessante, até achei legal, que aqui é Gideões também, né? Lá no estado de circulação, que eu dirigi há algum tempo também, ela é Valente Gideões, ali na sede da Assembleia de Deus. Então o Gideão sempre está... Eu tive no Gideões Missionário também, muitos anos, ajudando como segurança e ajudando o pastor Cecílio, junto com o coronel Milson, lá para o segundo púlpito. E o nome Gideão também sempre está... Eu acho linda a história de Gideão. Como o irmão falou dos 300, ela é muito profunda. Mas eu acho lindo também essa passagem, da Bíblia toda é perfeita, é maravilhosa. Mas esse trecho aqui, ó, em Êxodo 17:10, já vou ler para não tomar muito tempo. E fez Josué com Moisés, como Moisés lhe disseram. 17:10 de Êxodo. E fez Josué como Moisés lhe disseram, pelejando contra Amaleque, mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do horteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e um de outro. Assim ficaram as suas mãos firme até o pôr do sol. E assim Josué fez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Então essa é uma história tão maravilhosa, né? Moisés está lá no monte com Arão e Hur. Talvez Arão e Hur só sentadinho olhando. Não sei se erguia um pouquinho a mão também ou não. Mas eles sabiam que o homem escolhido era Moisés. Está lá Moisés desse jeito. Israel vencendo a batalha, matando gente, matando os Amaleque. De repente, quem é que vai ficar com o braço ali mais de meia hora desse jeito? Já a mão pesa, né? Como a Bíblia diz, cansou, achou um pouquinho. Quando ele abaixava, ele via que Israel ia para trás, os Amaleque vencendo. Ele erguia mais um pouquinho, e aquilo parece um jogo dominó, né? Para frente, ele volta para frente. Aí caiu a ficha dos dois do lado. Coitado, está com a mão cansada, tem que fazer alguma coisa. Botaram uma pedra, ele sentou-se e daí ficaram um casazinho na mão aqui e seguraram. Daí pronto, daí ele pôde descansar os dois e o Israel foi e matou todos os amalequitas e Deus deu vitória e amém, glórias a Deus. Então esse é um ciclo de oração, né? Não é muita gente, né, que vem, como quase todo, eu creio que acho que de norte a sul até no Japão. A igreja pode ter 5.000. Mas se faz um ciclo de oração, não vai ter, bem pouquinho vai violar. Vamos tirar os escolhidos. O de Jesus também, o Senhor tinha 12. E daí de repente até o Senhor dizia, para uns 10 que tinha ali, né? Vocês fiquem aqui e chamava o Pedro, Tiago, João, os 9. Né? Pedro, Tiago, João, vai para frente. Vocês eu sei que são mais. E ia lá orar com ele, os 3. Então assim é a oração. Arão e Hur tem que ter essa visão, esse entendimento de orar. A gente sabe que Deus escolheu o líder, o pastor está na frente da obra, mas às vezes a correria é tão grande, né? E às vezes não tem, tira, claro que ora, Deus chama, o Espírito Santo toca, ora na madrugada, tudo, mas precisa mais oração, precisa de mais pessoas junto, para ter mais vitória, para ter mais facilidade em algumas pelejas, que a peleja pode ser longa às vezes, mas se tem mais oração, por isso que se convoca às vezes a igreja para orar. Porque é uma peleja parece mais difícil, né? Tem até o milho diferente na peleja, né? E é onde mais o fogo se inflama. Então, às vezes, tem coisas que se levantam mais terrível ali, um inimigo se levanta lá na área de autoridade do município, lá, e querendo atrapalhar. E a igreja tem essa visão de Arão e Hur, que, opa, corre, pastor, vamos orar. Pastor, vamos pegar junto. Vamos orar na campanha, vamos orar na madrugada, vamos orar na igreja. E nós estamos aqui como Arão e Hur, para contar, eu digo, pode contar conosco, se assim Deus permitir, eu vou orar, nas terça-feira, sempre, se Deus permitir. Quero estar aqui com o meu violãozinho, orando pelos irmãos junto com aqui unido, pela igreja, pela cidade de Garuva, e pela obra missionária que essa igreja tem por onde nós formos. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado. Eita, glória. É a última? Aproveita. Cristiano? Irmão Cláudio também. O irmão Evair estava falando de Arão e Hur, ajudando Moisés. Será que nós temos Arão e Hur ajudando o pastor ou nós temos o quê?
Vamos falar bem português, bem correto, porque eu tenho que ser mais direto, não sou muito de enrolar. Sabe quando o pastor está precisando da nossa ajuda, nós vamos lá abraçar e vamos ajudar, nós viremos as costas e deixamos o pastor sozinho. Vai ser Barão e Yuri que nós temos que ver, muitas vezes o que está acontecendo. Só isso que eu tenho para falar dessa palavra aqui. Amém. Entre os escolhidos. Quem sabe quem que Deus vai escolher, quando vai escolher? Hoje nós temos mais de 7, 8 igrejas. Quem sabe amanhã ele escolhe o pessoal lá da rua e traz ele. Amém. Deus abençoe. Quem sabe? Ninguém sabe o dia da manhã, ninguém sabe o que Deus tem preparado para isso. E vai preparar. Bom, eu vou ler Lucas. Deixa eu ver aqui, Lucas 12, 21. Glória a Deus. Eu estou no 22, né? Uma é da parábola do rico insensato e outra é a parábola da vida. Assim aquele que para se ajunta tesouros e não é rico com Deus. O 22. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Esses dois aí. Muitas vezes nós temos preocupados, querer juntar tesouro, né? Vamos juntar tesouro, vamos ficar rico, né? Será que nós vamos, no dia que nós passarmos essa próxima, vamos botar no caixão e vamos levar junto? O que nós vamos fazer quando nós... Às vezes, juntar tesouro aqui na terra, é bom ter um carrinho para dar uma passeada, é bom ter condições de passear, mas às vezes nós... Agora vou falar por mim, tá? Não estou falando por vocês, agora quem vai apanhar aqui sou eu, tá? Eu penso em trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Fica dentro. Será que é isso que Deus quer que eu faça? É ser para cada um de nós pensar, será que é isso que Deus está querendo que nós faça? Às vezes nós trabalhar 8 horas por dia, como o pastor falou, e dividir as outras 8 horas, as outras 16 horas, está mais do que bom. Então é isso. A gente se preocupa com o que vai comer amanhã. Será que a gente tem que se preocupar muito com o que a gente vai comer amanhã? Cada um de nós já passou por várias situações aqui. Às vezes pensando que no outro dia tem conta para pagar e não tem ainda no dia tem conta para pagar. Então tem mais a se preocupar com, às vezes, com a obra de Deus e deixar o nosso trabalho e as coisas, as riquezas para outro dia. Era isso que eu tinha, bem rapidinho. Deixa eu pegar lá. Posso soltar um louvor aqui? Falando do que ele falou? Amém. Você falou sobre que você trabalha demais. Então vou soltar aqui um louvor para vocês verem. Presta atenção. Quando Deus fala. Ó. Recebi uma visita inesperada. Parecia não ser nada, mas de repente um convite surgiu. Vamos para a igreja. Eu não queria responder e as palavras sumiu. Comecei a analisar ao mesmo tempo pensar até que respondi. Não tenho tempo, tenho muito trabalho. Não sobra tempo para eu ir. Surgiu uma pergunta: quantas horas tem um dia? Comecei a sorrir ao mesmo tempo sem falar. Aprendi que tenho 8 horas pra dormir, mais 8 para trabalhar, mais 4 pra café, almoço e jantar. E os outros 4 muito tempo no celular. Dessa forma não sobrou tempo para o Senhor. Fico pensando e quando chegar a dor, vai dar desculpas ou vai buscar tempo em amor. Fico imaginando se tivesse na prisão, tinha tempo de sobra para aprender a lição. Ler a Bíblia, jejuar e até fazer oração.
Aleluia. Fala, recado final. Tempo para Deus. Só para confirmar o que ele está falando. Quem entendeu? É isso mesmo. Glória a Deus. Desse jeito. É isso aí, não tem. Não quero dar uma palavra? Vamos colocar o nosso... Então já vou dar a oportunidade para o pregador, então, o irmão Cláudio orar então pelo estudo de hoje. É uma coisa, não pode. Um pouquinho de cada hoje. Tá, glória. Você quer escapar? Eu te agradeço, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Pela vida de cada irmão, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Glória. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Glória. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de alegria, né? Estar aqui na presença do Senhor. Mais um ano, né? Que o Senhor tem nos dado. E, né, às vezes com dificuldade, às vezes com luta. Mas o Senhor até aqui tem nos abençoado, né? Eu creio que já vai fazer 3 anos, né? Que nós estamos aqui. E eu quero agradecer a cada um dos nossos irmãos, né? Que sempre tiraram um tempinho ali para estar junto conosco aqui, nos ajudando. Nosso pastor Ney também, que está sempre junto conosco. O irmão Daí, né? Que é o nosso parceiro aí, né? O irmão Carlos, que é do Grupo Ebenezer. O irmão Cláudio, que sempre está junto conosco. E agora o nosso irmão Evaí, né? Que está junto conosco para somar aqui, né? Que tem sido uma bênção aqui para nós, né? Então, irmãos, eu quero ler com os irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra que eu vou ler aqui nessa noite já teve confirmação, né? E falando ali sobre Josué. E é sobre Josué que eu quero trazer uma palavra para o nosso coração nessa noite. Fica em Josué capítulo 1, do 1 até o 9. Eu gostaria que os irmãos, cada um lesse um versículo, porque a minha vista está bem... Meu Deus. Essas 2 milhas, eu esqueci o óculos. Deixe seu óculos. Josué? É Josué 1 e 9. Do 9 em diante? Do nome. E é do 1 até o 9. Ah, do 9. Aqui o tema fala sobre força, coragem na presença de Deus. Já tivemos aqui, né, uma palavra introdutória forte pelo nosso irmão, também pelo irmão Ney ali, né? Sobre Josué, né? Sobre que estava ali ajudando ali Moisés, quando Moisés estava perdendo a força. Sempre tinha um do lado do outro. O irmão Carlos também comentou sobre a ajuda, né, do líder. Então, é mais ou menos sobre isso aí que a gente quer falar. E sucedeu, ali o título fala assim, ó, Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Manassés e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó,
e a cidade das palmeiras até Zoar. 4. Versículo 3. 3. Agora 4. 3. Pulando 2. 3. Aqui, ó. O pastor leu o 2. O pastor leu 3. O pastor leu 3. Vamos lá, certo. E o sol e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. Não, acho que o pastor tinha que ler o 2 ali. Moisés, Então, mas eu li aqui, o né? meu servo é morto. Ó, Moisés, toda a terra de Não. Judá até o mar último. Mas esse é desse versículo, daquele português de Josué. É aqui, Ah, tá, eu tô aqui, perdão então. Eu vi que estava acontecendo. Então é o 2 É o 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-se, pois agora, passa este Jordão, e eu todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Deus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Que nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Lhe darei. Carlos. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Ah, glória. Amém, irmãos? Amém. A história de Josué é uma poderosa narrativa de transição e liderança após a morte de Moisés, um dos maiores líderes de Israel. Josué é chamado para assumir a difícil tarefa de guiar o povo para a terra prometida. Este chamado não só requer coragem, mas também uma profunda confiança nas promessas e na presença contínua de Deus. Hoje vamos explorar como a mensagem de Josué 1:9 pode inspirar e desabafar a cada um e nós enfrentar as nossas próprias transições e desafios com a fé e a coragem. Então aqui, irmãos, aqui narra, né, que Moisés, nós estávamos comentando sobre muitas vezes, né, nós temos um líder, né, que hoje é o nosso pastor Marcelo, e depois o irmão Carlos também estava comentando lá, quando muitas vezes o líder precisa, né, de repente uma pessoa ali para substituir, né, no seu trabalho, né, ali também tem o pastor Ney também, né, que ajuda ali o nosso pastor. E muitas vezes, o que acontece? Às vezes até os obreiros, até, posso dizer também, a minha pessoa, porque quando a palavra de Deus fala, a gente tem que se colocar no lugar, né, porque muitas vezes a gente se acha fraco, né, desanimado. Muitas vezes tem situações nas nossas vidas que muitas vezes a gente olha, parece um desafio pequeno, muitas vezes se torna tão grande. Por quê? Porque falta de nós a coragem, né? E muitas vezes há muito desafio para nós enfrentar na nossa vida. E aqui, Josué, ele era um tipo de um ajudante ali de Moisés, né? Só que vocês imaginam, irmãos, a situação de Josué, né?
o maior líder que hoje a Bíblia menciona, eu acho que não teve líder maior do que Moisés, né? A Bíblia diz que foi o único que falava com o Senhor cara a cara. E daí, de repente, Moisés morre, né? E aqui a palavra de Deus diz assim, ó, que o Senhor chegou diante de Moisés, diante de Josué, e falou aqui, ó, no 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão, e tu quanto este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Aqui, a situação aqui, quando o Senhor chegou até Moisés, a palavra do Senhor diz que ele já estava em luta uns 30 dias, mais ou menos. Vocês imaginam, né? Aquela pessoa que é a pessoa de frente, aquela pessoa que guia a pessoa, de repente, a pessoa morre. Né? Aquela multidão de gente. E agora, Senhor, o que nós vamos fazer? Né? Isso aí a gente pode observar, né? Que o líder, Deus tem dado uma capacidade para o líder para ele guiar. Mas não pensa, irmãos, de nós pegar ali e dirigir a fonte de vida hoje, entendeu? Pode ter certeza que se nós não for dirigidos por Deus, pode ter certeza que a gente não vai suportar. Porque vai vir luta, vai vir provação, às vezes desavença entre os irmãos, e as situações complicadas que nós temos que muitas vezes aprender. É com o tempo que a gente vai aprendendo, vai pegando experiência, né? Porque não é só coisa natural, é coisa espiritual. E das coisas espirituais quem entende é só Deus, né? Para nos dar esse dom, nos capacitar e fazer esta obra. Então, Moisés estava nesse grande dilema, né? Josué, como que eu vou lidar com esse povo? Mas a palavra de Deus diz que Josué sempre estava junto de Moisés. Aonde Moisés ia, Josué estava ali. Josué ia lá na tenda lá, ele ficava do lado do muro, lá aguardando Moisés, né? Então assim, ó, a parte da liderança é muito complicado, porque Deus, quando Ele escolhe, Deus escolhe a dedo, não é qualquer um. Não adianta eu querer ultrapassar etapas das nossas vidas para nós querer fazer algo a mais, porque irmão, nós não vamos ter suporte para isso. Nós não vamos ter suporte. Então, assim, cada um Deus tem colocado. Vamos supor, se Deus me chamou no diaconato, eu tenho que ficar ali no diaconato até a hora que o Senhor querer me chamar para um nível, né? E na presença de Deus, quanto mais a gente cresce, mais a gente desce, né? Vamos supor, a gente acha assim, é um status, né? Eu vou ser diácono, eu vou ser presbítero, eu vou ser pastor. Mas pode ter certeza. Enquanto nós estamos ali, tudo sentadinho ali, o pastor Marcelo está lá dirigindo lá, com a cabeça quente, né? Ele está nos servindo. Quem é que é mais privilegiado, nós ou ele? Né? Ele que tem que se preocupar em trazer a palavra, é ele que tem que se preocupar de repente com um probleminha ali, probleminha lá, probleminha cá, né? Não é assim, pastor? É de 3 a 5 por semana. Pois é. Toda semana. Para ver. Então, fora as ovelhas que a gente atende. Uhum. Fora as pessoas que sim. Então, assim, cada um Deus tem colocado, em cada departamento Deus tem colocado, né? Para fazer a obra do Senhor. Então, assim, eu sei que não é fácil, não. Eu sei que é complicado. A gente, às vezes, cuida só no departamento já passa problema. Imagina, não sei quantos milhões que era lá de Josué. Mais ou menos. Que veio o povo todo que saiu do Egito? Mas parece que era mais de 6 milhões, né? De pessoas. Contaram o homem de guerra era 600, mas dava em torno de 2 milhões. 2 milhões? Saiu do Egito. Pois é. E vocês imaginam o problema que era. E a Bíblia diz que Moisés era uma pessoa muito calma. Que era muito calmo. Só que ele era, como diz o outro, ele tinha, eu acho que ele tinha problema ele era gago, né? Ele era gago. E daí Deus disse, Senhor, como é que eu vou falar com esse povo, se eu tenho esse problema de fala? Não tem problema. Eu vou te arrumar um substituto para te ajudar. Primeiro ele pegou o pé, né? Primeiro ele pegou o pé que ele não gostou disso.
Eu falei, Moisés, por acaso sou eu que fiz a boca? Sim. Tipo assim, se eu quiser eu te curo. É. Mas ele mesmo assim ainda correu. Sim. Senhor, tudo bem, já que tu correu 2 vezes, pega o arão e fala pra ti. Mas ele era duro nas palavras, ele não sabia chegar e conversar. É meio Por pesado isso de língua. que Deus colocou, mas eu coloquei Arão, porque Arão sabia chegar e conversar. E Moisés era duro, ele não tinha aquele negócio de conversar manto, ele chegava e já falava. Verdade. Ele era muito bom, mas só que ele não tinha. Ele era explosivo. E ele não tinha jeito de falar, o jeito dele era aquele. E Deus já colocou um do lado para ajudar ele. Então, irmão, e aqui, ó, no 9, ele fala aqui, né? Não te mandei eu, esforça e tem de bom ânimo. Não te pasme, nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo, por onde queres que andares. Então, irmãos, nós vamos analisar muito, irmãos. Eu falo muito no sentido de liderança. Né? Liderança não é qualquer um para cuidar principalmente de pessoas. Né? Porque muitas vezes a gente tem uma opinião natural, né? Uma opinião, não, tem que tratar com ele assim, desse jeito. Mas as coisas de Deus é totalmente diferente das coisas que a gente pensa. Na hora que é para nós brigar, é para nós abraçar. Né? E na hora que é para a gente também a gente tem situações que muitas vezes a gente tem que pedir discernimento de Deus, porque nem toda a vida que a gente tem que ser bonzinho também. Entendeu? Tem que ter jogo de cintura. Saber a hora de que precisa e a hora que não precisa. É difícil, não é? Não é? A liderança não é fácil. Então, irmãos, eu quero mais ou menos que vocês mais ou menos fiquem imaginando uma multidão de pessoas, né? Lá no deserto, às vezes sem água, às vezes sem comida, e o Senhor provendo, e o povo cada vez mais redio, mais ruim, né? Porque o povo, na verdade, o ser humano mesmo, ele não tem nada de bom, né? Não tem nada de bom. Tudo que pensa para as coisas ruins, o velho Adão às vezes ele desce e levanta, né? Porque essa carne aqui ela não tem interesse das coisas de Deus. Ela sempre quer levar para o mal, para o erro, para a fofoca, para a mentira, para a cobiça, para tudo que não presta, a nossa carne ele quer levar. Então, assim, é uma situação muito complicada, né? E muitas vezes, assim, ó, às vezes tem situações aqui que acontecem aqui na igreja, que muitas vezes a gente fica olhando assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa, o pastor suportar tudo isso? Né? Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa, a gente vai para casa, descansa, dorme de boa, mas ele tem um pepino na vida. A gente não imagina, mas não é para qualquer um que Deus vai dar, né? Eu falei muitas vezes em casa e falei para vocês, tem dias que às vezes que a gente parece que o pastor Marcelo não existe. Porque eu vejo que pessoas fizeram, xingaram, chamaram nome, chamaram até de diabo, de Satanás para ele. E ele ia abraçar. Eu ficava, digo, meu, assim, sabe? Aí no outro dia a pessoa estava ali de boa, assim, aí havia. Aquela cara lavada, né? Eu digo assim, ele não, assim, assim, ó, de 100, acho que tira uma pessoa assim, que no momento, naquela hora, assim, não se ira e explode. Sim, sabe? Porque tu sabe, há pessoas que foram ajudadas, teu milagre, foram ajudadas assim, o pastor só faltou carregar no colo. E depois se voltou assim, se voltar de repente assim, ó. O problema assim, ó, o problema Ainda bem que a gente faz para Jesus. Essa situação assim, ó, porque a ingratidão é bem para ele. A gratidão, né? Pessoal, se tu for esperar pela pessoa, meu irmão, pode ter certeza que a tendência é sempre a decepção. Mas assim, ó, como eu estou falando, tem que fazer para o Senhor. Então nós fazemos, se nós tivermos esse mandamento, fazer para o Senhor, pode ter certeza que nós não vamos ter surpresa, porque a gente sabe que a nossa recompensa não é aqui, lá em cima, né? Então, irmãos, sobre a questão do ânimo, né? Irmãos, eu digo assim, ó, muitas vezes, irmãos, a gente faz a obra de Deus, não na totalidade, que a gente sempre tem muita coisa para fazer mais. A gente nunca faz tudo.
Outra questão a oração, a parte de oração que nós ficamos aqui, irmão, meu desejo é orar 1 hora aqui, ficar 1 hora aqui. Mas muitas vezes, o que acontece? Qual que é o significado da oração, que eu sempre acho? Muitas vezes, às vezes eu vejo algumas pessoas falando que às vezes não adianta orar muito, mas a oração, sabia que a oração, ela faz você vigiar, ela faz você ter desejo de ler a Bíblia, ela faz ter desejo de você jejuar, de buscar a presença do Senhor. Amém. Porque sem oração, irmãos, pode ter certeza, é a mesma coisa como você pode até de repente fazer a obra de Deus, cantar, louvar, mas se você não tiver oração, pode observar que assim, a oração, as coisas que a pessoa faz é uma coisa seca. E não sei se vocês estiveram vindo esse tempo, o irmão estava pregando ali, e entregou uma mensagem para mim, né? Que ele quer que eu mergulhe mais na presença do Senhor. Entendeu? Então muitas vezes assim, a gente vive numa sequidão espiritual. Eu estou dizendo de mim mesmo, não estou apontando ninguém aqui, mas de mim mesmo, sabe? Muitas vezes Deus quer usar, Deus quer fazer milagre, mas como é que Deus vai usar se a pessoa não busca, não se interessa? Deus, Ele é Deus em toda maneira. Se eu orar, se eu buscar, se eu ficar sem orar, Ele vai continuar sendo Deus, mesma coisa, verdade? Entendeu? Então, a oração é algo fundamental que nós temos que buscar a presença do Senhor enquanto nós podemos achar e invocar. Não vou ser hipócrita, eu preciso muito buscar a presença do Senhor, eu sei que Deus quer mais de mim, Deus não quer me ver nessa sequidão assim, espiritual. Né? Muitas vezes a gente se sente assim, seco espiritualmente. Eu fico lembrando, pastor, quando eu estava lá no hospital, lá, né? Que eu tinha feito uma promessa para o Senhor, né? De ser mais fiel, mas o tempo vai passando. Vai relaxando. E vai relaxando, de repente, rapaz, tu está seco, tu não tá mais, não tem mais aquele. Eu lembro que quando eu saí do hospital, eu vinha para a igreja, irmãos, eu andava na rua, eu chorava, eu glorificava o Senhor e, sabe, chegava na igreja, qualquer palavrinha era uma coisa que entrava dentro do coração e a gente já derramava lágrimas, já se derramava na presença do Senhor. E hoje, irmãos, o que é isso? É relaxo, irmãos. É relaxo, entendeu? Por que a gente não pode viver nessa dimensão direta na presença do Senhor? Embora que muitas vezes vem as provações, vem a luta para que, mas se a gente estiver cheio da graça de Deus, irmãos, servir a Deus, eu digo assim que não é difícil. Mas o difícil, sabe o que é? É nós servir a Deus longe dele. Longe da presença dele. Daí o fardo é pesado. Mas se nós estivermos com ele, junto com ele, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra, né, examinando a palavra, pode ter certeza que o fardo é leve. Se me permite, Pode falar, pastor. tem pessoas que justificam, né? Quando não vem ao culto e tal. Você Sim. imagina no culto de ceia. Sim. Revestimento do corpo e do sangue de Cristo, irmão. Né? Que é a maior fidelidade que a gente pode mostrar para Deus, que é o culto especial. Estou falando de pessoas que justificam, tem gente que não justifica. E tem pessoas que, qualquer coisinha não vem. E às vezes vai ter uma viagem, vai uma coisa bem medida, né? E aí se eu como pastor vou cobrar, a pessoa vai ficar chateada. Às vezes as pessoas não entendem a dor que o pastor sente. Sim. É que aquela ovelha, ela fez falta, porque Sim. o pastor ama aquela ovelha, tinha que estar ali ceando o Senhor, estava ali na presença do Senhor para as bênçãos, né? E a gente, como pastor, a gente fica muito triste, porque se no culto a gente já fica triste, imagina na ceia. Verdade. Né? Então, só justificando. Agora, a gente entende quando a pessoa está enferma, a gente entende quando a pessoa justificou antes, né? Mas, igual, bem rapidinho aqui, teve uma vez assim, pastor, uma outra vez que já saiu da igreja, era da outra igreja, né? Pastor, eu não vou no culto hoje porque eu não estou bem. O que você tem, mano? Aí, uma dor de cabecinha chata e está começando a me dar uma gripe. Eu falei assim, então vem pro culto que Deus vai te curar hoje. Amém, querido? Que é o lugar também, o hospital espiritual também aqui, pode vir aqui. E ela veio e tal. Aí nós oramos por ela. No final do culto, antes de ir embora, ela já deu testemunho.
Que ela sentiu algo da parte de Deus que ela nunca tinha sentido. E ela sentiu todos os narizes dela destrancando, assim, todos se destrancando na hora e tal. Eu falei, mano, se você estivesse em casa, você ia tomar mais remédio. Sim. Entendeu? Então as pessoas entendem, que, igual aconteceu, viu o pregador aqui, né? Que Deus usou ele, as pessoas foram curadas. O sobrenatural de Deus. Sim. Então, a igreja também é um lugar. Só que quem está falando isso para você hoje é o que mais reclamava lá atrás. Sim. E não ia também. Sim. Então eu entendo que hoje Deus está mostrando para mim o quanto meu pastor, né, também sofreu com isso. Então hoje a gente está acusando o pastor, mas eu falo para o Senhor, seja feita a tua vontade e glorificado seja o teu nome. Irmãos, só quero só contar o último testemunho sobre parte de quando a gente está no lugar certo, porque daí Deus sustenta. Ó, eu tenho certeza que esse lugar que Deus colocou eu no ciclo de oração aqui, foi da vontade de Deus, porque Deus primeiro colocou no meu coração de fazer esse trabalho, tanto é que até hoje, está 3 anos já, nós estamos aqui. Então assim, é algo de Deus. E este ano teve a conferência de Joões, que foi algo sobrenatural. Verdade. E Deus trouxe um dos Estados Unidos aqui para pregar. Agora que eu quero dizer para vocês assim, ó. Agora já teve departamento que eu entrei, o pastor sabe, o pastor vai saber no episódio que aconteceu. Eu toda a vida me criei no Ministério do Louvor, assim, tocando na orquestra, desde pequenininho. Tem até foto de tinha uns 4, 5 aninhos, eu estava lá tocando chacoalhete lá. É velha essa foto. Pois é. Só que daí, irmãos, o que aconteceu? Daí aconteceu um probleminha aqui no Ministério do Louvor, isso aí já faz uns 2 anos atrás, eu acho, um ano e meio, né? 1 ano e meio. É. Sabe por que eu estou contando esse testemunho, irmão? Porque assim, ó, muitas vezes nós queremos fazer algo que muitas vezes é a nossa vontade, mas não é a vontade de Deus. Ou pode até ser da vontade de Deus, mas no tempo de Deus, Deus vai colocar na... Mas tu não pode se precipitar em fazer antes das coisas. Daí o que aconteceu, irmãos? Tu estava junto, né, no Ministério do Louvor. Aconteceu o seguinte, que o pastor comentando comigo, meu Deus, eu preciso agora arrumar alguém para estar na liderança, e ele comentando coisa aqui. Ô pastor, eu digo, eu vou dar conta. Eu digo, pastor, passa para mim que eu vou trabalhar com o Ministério do Louvor. Foi a maior experiência para mim. Por quê? Irmãos, não levou, acho que uma semana, nós tínhamos 18, né? 18 no Ministério do Louvor. Imagina, 18 pessoas. Daí, aonde que entra essa palavra sobre a parte de liderança. Porque assim, ó, eu sabia na teoria, mas só que quando a gente sabe na teoria, na prática é espiritual. Daí o inimigo vai começar, entendeu? Mandar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. Se tu não tem Recurso, se tu não tiver liderança, se tu não tiver saber falar na hora certa e às vezes suportar as coisas, muitas vezes, eu não tive. Rapaz, eu vou falar para ti. Levou uns 2 meses, acho que não levou 2 meses, né? O rapaz começou a dar um probleminha aqui, um probleminha lá, um probleminha lá, e um probleminha cá, e de repente. Eu nem vou entrar no assunto porque para não dar coisa. Mas assim, eu vou dizer uma coisa. Tive uma experiência, daí sabe o que Deus falou no meu profundo no meu coração? É sobre essa palavra que eu estou falando aí. Que muitas vezes a gente acha, eu sei fazer, eu sei. Me criei Irmão, ali, eu já sei. Tipo que nem você se achou porque você se criou. Como eu me criei, porque não, vai ser mole. Mamão com açúcar. Vai ser mamão com açúcar. Irmãos, não é nada disso. Porque no mundo, de repente, se eu fosse lá para o mundo e de repente tocasse um conjunto lá, de repente até dá certo, porque lá é tudo dele mesmo, né? Mas nas coisas de Deus é diferente. Posso dar uma? Pode. Todas as dores que nós passamos sendo líder, ela tem só um resultado. Chama-se experiência. Só isso. E aconteceu isso, sabe? Eu tive essa experiência grande assim, que eu no final, sabe o que eu me senti? Porque Deus não chama ninguém que se acha. A pessoa que se acha, pode ter certeza, essa pessoa ela vai ser decepcionada. Porque Deus não chama ninguém grande. Deus não chamou Davi que estava lá cuidando de ovelha, né?
Deus sempre chama uma pessoa assim que, né? Não, aquela pessoa é humilde, eu vou capacitar ele e vou. Então assim, então é algo assim que aconteceu comigo e eu, né, orgulhoso, né? Estou com 18 pessoas no grupo e daqui a pouquinho começam os problemas. E a Começou a liderança, dificuldade. a liderança é quando você perde ninguém, você perde liderança. É. A pessoa que ela tem, ela nasce com liderança, ela não vai ser autoritária. Você pode ver que ela vem, Sim, quando sim, ela sim. vem, tudo que ela vai, Sim. ela se destaca, ela vai, Sim, sim. ela vai indo porque ela tem uma autoridade. Sim, Então assim, ó, ela não é mais que ninguém nada, Sim, mas sim, ela sim. tem por natureza uma autoridade. E eu sei porque eu trabalhei assim, 3, 4 patrocínios de empregado. E a Maria trabalhava sempre por conta. Então todo mundo vinha lá para o serviço, então eu fazia, tratava era assim, ó. E toda a vida onde eu ia, que ia trabalhar, onde que tinha patrão e tinha as pessoas, eu ia começar a trabalhar, daqui a pouco tudo vinha assim. O que eu fazia vinha perguntar para mim para fazer as coisas assim, ó. E não é que eu não queria. Também assim, porque Sim. é uma coisa que eu gostava sempre de ter as coisas bem feitas. É o dom, né? E sempre assim, eu nunca, todo o patrão dizia assim, ó, tudo que tu fizer faça bem feito, porque o patrão ele parece que não está vendo, mas ele está vendo. Ele vai vir no serviço, ele vai ver tudo aqui. Aí eu digo assim, ó, e eu não estou aqui, o que eu quero para mim, eu quero para vocês todos. Verdade. Então, eu estava sempre comigo, eu estava lá no carro lá, ó. Então todo dia de manhã, ele falei, vai lá ver o que nós vamos fazer hoje. Era como fosse um líder, mas eu nunca pedi nada, eu nunca ganhei um centavo a mais, por isso nada. Então assim, nós trabalhávamos tudo de velhozinho, trabalhávamos tudo lindo. Eu nunca me esqueço, um dia, eu não fui trabalhar até meio-dia, tinha um serviço, daí eu cheguei lá, eu tinha um negócio para fazer no bonito. Cheguei lá, depois de meio-dia, era só folha de bananeira por dentro das valetas, por tudo, eu disse, ei, esse negócio aqui está errado? Eu disse, se o patrão vir aqui e ver essas folhas tudo aí, ó, vai mandar vocês tirar tudo que sai, quando vem chorar, você vai entupir tudo poeira ali, porque quando tá junto, e eles faziam, o dia que eu não fui, já não fizeram, você vê como é que as coisas. Mas a sorte que o patrão vai naquele dia, você vai no outro dia, eles iam pensar que era eu que tinha entregado dele. Sim. Quando era ali com umas 3 horas, 4 horas, o patrão subia, tranquilo, ele era muito calmo assim, ele disse, ô, quem foi que deixou cair essas folhas dele ali dentro? Aí ele xingou ele xingou. Aí ele disse, mas vocês sabem que isso aqui não é serviço de fazer, olha, vocês estão vendo alguma valeta com cheio de dinheiro ali, ó, toda a vida foi feito, vocês fizeram o serviço bem feito, e eu não me quero, porque tinha sido as meio-dia que eles tinham feito. Sim. Aí depois, só que daí assim, aí depois eu dava uma risada dele, ó, tá vendo? Se ele viesse amanhã, isso aí eu preciso dizer que eu tinha entregado para vocês. Então para vocês verem que as coisas, eu vim de lá, vim para o serviço, eu estou aqui e ele veio, ninguém imaginava que ele ia lá. Então porque eu digo assim, ó, quando eu ia, então onde eu vou botar para o serviço, ele não ia atrás dele, porque ele sabia que do jeito que ele fazia, daquele botou só dele, quando ele foi lá, ele estava lá, então assim, mas isso é uma liderança, agora estava também na Latina também, mas era em 7, era 2 pedreiros e 5, mas no fim o encarregado tinha tudo minha conta, eu que fazia, eu que determinava todas as coisas, o encarregado Então tem que ter o dom, né? assim, mas não é eu que queria, é porque tu carrega uma liderança. Sim. Então assim, com Deus na área espiritual é a mesma coisa, Deus coloca líder, às vezes coloca líder, mas às vezes não é onde tu quer, é onde Sim. ele quer. Verdade. Então é assim, o pastor Marcelo Deus colocou como uma liderança, como para pastorear as ovelhas, né? Então não é qualquer um. Ó, quantos vieram junto com o pastor aqui, ó? Quantos tem em cima do altar ali? E ó, eu vou falar algo aqui, ó, que Deus me mostrou, que Deus me colocou a pastora, que precisava, que Deus mostrou que eu deixar ele, eu virar as costas e deixar ele sozinho ali, ó. E realmente aconteceu. Sim. Aí o que Deus fez? Um tempo, aí quando Deus sabia, sabia o que era, aonde, por onde eu ia passar, Deus levantou Josué para estar do lado dele. Sim. Então é assim, ó, Deus nunca vai deixar a obra dele sozinho.
aquele não deu mais, coloca outro, é assim, ó. Verdade. Então eu digo assim, Deus sempre coloca alguém. Então o que eu acho bonito é isso, que a liderança, você vai, a liderança que ele tem, ninguém tem aqui, Sim. aqui na Garuva, eu dos que eu conheço, como pastor, a liderança que ele tem, eu não tenho ainda. Sim. Então é assim, ó, que Deus é uma liderança que ele está de berço. É um dom, né? O pastor Marcos tem a liderança que ele está de berço, não é eles que pediram. Sim. A liderança, ela vem de berço, é de nascença, é da natureza. Amém, irmãos? Vou concluir aqui. A história de Josué é uma poderosa lembrança de que mesmo em tempo de grandes mudanças e desafio, podemos confiar na fidelidade de Deus. Somos chamados a ser fortes e corajosos, sabendo que Deus está conosco em cada passo e caminho que passamos como Josué. Responder ao chamado de Deus com obediência e confiança, meditar em Sua palavra, encontrar força na certeza da Sua presença constante. Vamos orar para que Deus nos conceda coragem e fé necessária para enfrentar nossos próprios desafios e cumprir os propósitos que Ele tem pelas nossas vidas. Amém. Amém, irmãos? Eu quero agradecer mais uma vez, né, Amém. a cada um dos nossos irmãos. Mais um ano se findou, né? Hoje é o último ciclo de oração. Já estamos com saudade já de voltar no outro ano. Novamente, firme e forte. Na segunda semana. Na segunda semana? Na semana de janeiro. É. Porque você passa o ano novo, né? Uhum. Aí tem a terça-feira, já na outra terça-feira já vamos voltar. Amém. Perto do dia 14 ali. Sim. E eu quero pedir para Deus também me dar coragem, porque vocês podem observar, eu acho que desse ano acho que foi a terceira vez, né? Eu trouxe a palavra aqui. Eita, agora. Eu preciso dessa coragem. Essa Isso aí. palavra fala muito comigo. Aguenta aqui, o ano que vai ser antes do altar lá. Se prepara. Segunda semana? Hã? Segunda Segunda semana. semana que eu A primeira terça é 6. É na outra então. Primeira terça é 6. É, depois do dia 8. Dia 13. Não, é 13. Dia 13. É 13. Pode ser dia 14, não? Não, mas se eu corar, vou começar já no dia ruim mesmo. Não, é antes do dia 14, então. Não é dia 13. Não, 12 mais um. Vamos meia-noite? Meia-noite fazer o. 12 mais um. Então, Tá bom, posso pôr dia 13, né? Dia 13 eu ia deixar o janeiro inteiro pra vocês ficarem assim, né? Mas aí Deus não pode falar. Não, oração tá pegando. Preparar bem pouco. É. Mas é Para aqui, mas já em casa. Segunda oração. Só lembrando que nós estamos na campanha de oração do virada da meia-noite. 31 dias eu estou fazendo. Estou lá no grupo toda hora assim, falta 2, 3 minutinhos, 5 minutos, vamos orar. Aí depois que eu oro, eu vou falar para lá com vocês. 31 dias. 7º ano consecutivo. O mês de dezembro inteiro. Vamos pegar junto. Da vez? Vamos lá. Com o amor de Deus, O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, e seja com todos nós. desde todos nós. Estamos despedidos. Amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será? agindo Deus, Que o amor de Deus, com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo. que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos dizem? Amém. Se Deus é por